Olá, senhores e senhoras, vamos então continuar a resolver questões da Constituição do Estado de São Paulo. Lembrando que já resolvemos 5 questões do Poder Executivo, que vai dos artigos 37 até o artigo 53 da Constituição do Estado de São Paulo. E agora vamos entrar do Poder Executivo, né? Agora vamos entrar no Poder Judiciário, questões acerca do Poder Judiciário, entre os artigos 54 ao artigo 90. Mais especificamente aqui como estamos seguindo o edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vamos então tratar do que consta no título 2 da Organização e Poderes. Já tratamos do capítulo 3, que é do Poder Executivo, e vamos para o capítulo 4 do Poder Judiciário, na seção 5, que é o que está sendo cobrado no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ou para você que cai também essa seção do seu concurso. Aqui consta o título do Tribunal de Justiça Militar dos Conselhos de Justiça Militar, porém, o nome atualizado depois de uma emenda que houve aí, agora não lembro o número. O nome atual é Seção 5 da Justiça Militar do Estado. Tudo isso vamos ver então algumas questões logo após a vinheta. Muito bem, então vamos lá para a nossa questão de número 6. Se você não viu as outras 5, então procure aí no nosso canal, nós temos uma playlist específica da Constituição do Estado de São Paulo. Vamos então olhar a questão 6 da VUNESP, soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, certo? Segunda classe do Poder Judiciário. De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça Militar, e aí ele faz algumas afirmações. Vamos escolher a verdadeira. Eu vou ler aqui, e vou dar um tempo para que vocês respondam, certo? O Tribunal de Justiça Militar, então, executa o serviço de correição permanente sobre as atividades da Polícia Judiciária Civil e Militar. Vamos lá, um tempinho para vocês. Tá certo ou não? Tem competência para julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis? Ou julga em grau de recurso o chefe da Casa Militar e o Comando-Geral da Polícia Militar nos crimes militares definidos em lei? E vocês pausem aí, certo? Nesses 3 últimos para buscar a resolução. Aliás, vou deixar um pouco menorzinho aqui, certo? Após a resolução, voltem para conferir os comentários. Muito bem, então qual alternativa está correta? A A está correta, executa os serviços de correição permanente sobre as atividades de Polícia Judiciária Civil e Militar? Não, está incorreta. Vamos ver lá o texto da lei, já tudo marcadinho aí para vocês, para ficar fácil. Se vocês olharem aqui, tem 2 partes que ele fala de correição. A Constituição fala de correição. Compete ainda ao tribunal exercer a correição geral sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar, bem como decidir sobre a perda do posto, das patentes oficiais e da graduação das praças. E aqui também fala o serviço de correição permanente sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar do Presídio Militar serão realizados pelo juiz de direito e do juízo militar designado pelo tribunal. Então, Polícia Judiciária Militar, certo? E aqui na questão está falando de Polícia Judiciária Civil e Militar. Se tirasse essa palavra aqui, civil, e a palavrinha e, estaria correta, mas está incorreta. Vamos ver a B.
tem competência para julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis. Está correta ou incorreta? Está incorreta. Singularmente crimes militares cometidos contra civis. Vamos ver de quem que é essa competência. Realmente existe essa parte dos crimes militares cometidos contra civis, mas não é competência do tribunal, e sim dos juízes de direito. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, crimes militares cometidos contra civis, juízes de direito do juízo militar. E onde que ficam esses juízes de direito? Eles ficam aqui no primeiro grau, sendo que o segundo grau, sendo que o Tribunal de Justiça Militar está no segundo grau. Então, crimes militares contra civis é questão de primeiro grau que cabe, que compete aos juízes de direito do juízo militar. Por isso, a alternativa B está incorreta. Agora, julga em grau de recurso o chefe da Casa Militar e o comandante-geral da Polícia Militar nos crimes militares definidos em lei. Isso daí é competência do Tribunal Militar julgar essas autoridades? Não, né, pessoal? Não é competência, não. Está incorreto também. Então, vamos encontrar aí as autoridades referidas. Julga em grau de recurso. Sim, é competência, perdão, certo? Mas não em grau de recurso. Ela julga originariamente o chefe da Casa Militar e o comandante-geral da Polícia Militar. Então, temos aqui, compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar. Não só julgar, como processar também, mas ele fala só em julgar, também está correto. Originariamente, certo? Ou seja, a princípio, quando vem aí um processo contra essas autoridades, já vai direto para o segundo grau, julgado direto em segundo grau, em segunda instância, né? Podemos assim dizer. O Tribunal de Justiça Militar julga originariamente o chefe da Casa Militar e o comandante-geral da Polícia Militar nos crimes militares definidos em lei. Não fala, mas também vamos completar aí também mandados de segurança e os habeas corpus nos processos cujos recursos forem de sua competência ou quando o coator ou coagido estiverem diretamente sujeitos à sua jurisdição e às revisões criminais de seus julgados e das auditorias militares, só para refrescar a mente. Então, assim ainda está incorreta, vamos para a D. Compete, vamos repetir aqui o caput da questão, né, a assertiva. De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça Militar decide sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Sim, dessa vez está correta. Encontramos aqui, Então, perda do posto. Vamos ver onde que está tratando disso, mais para cima, no artigo 79b. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ainda decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então, perda no que se refere aos oficiais, perde posto e patente. E no que se refere às praças, perda de graduação. Certo? Então, esse é o gabarito aí da nossa sexta questão, né? A primeira aí sobre o poder judiciário. Mas vamos ver aí a última porque está incorreta. É integrado pelos Conselhos de Justiça Militar compostos por coronéis da ativa e por juízes de direito. Então,
porque essa está incorreta. Coronéis da ativa e por juízes de direito. Vamos verificar aí. Aqui ele meio que une o que está escrito no 79A com o que está escrito no 80. Vamos ver aí. A Justiça Militar do Estado será constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo Tribunal de Justiça Militar. Então, aqui ele cita aqui, ó, é integrado pelos conselhos de justiça militar? Não, os conselhos de justiça militar, acabamos de ler, que fazem parte do primeiro grau, certo? Não compõem o segundo grau, que é o Tribunal de Justiça Militar. Mas ele continua aqui, ó, compostos por coronéis da ativa e por juízes de direito. Não, de novo, confundindo aí, ó. Juízes de direito e conselhos de justiça compõem o primeiro grau. Agora, quem é que compõe o segundo grau, o Tribunal de Justiça Militar? O segundo grau é o Tribunal de Justiça Militar, mas quem é que compõe esse tribunal? Aqui no artigo 80 nós encontramos a resposta. São 7 juízes. Grava bem esse número, 7 juízes. 4 deles são militares coronéis da ativa e 3 civis, certo? Coronéis da ativa, 4 militares coronéis da ativa e 3 civis. Esses sim compõem o segundo grau, que é o Tribunal de Justiça Militar do Estado, certo? Aí essa assertiva deu até um nó na cabeça e tentou confundir bastante o candidato, mas então ficamos aqui com a alternativa D de dado. E vamos então para a próxima questão. Muito bem, questão de número 7. Nos termos do que dispõe a Constituição do Estado de São Paulo, decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças compete. Veja que vem na mesma linha, né, a alternativa D da questão anterior. Então, compete facilitou aqui bastante, né? Compete A, B, C, D ou E. Vou dar um tempinho aí para vocês resolverem. Já resolveram? Então vamos lá verificar. Aos juízes de direito criminal, ao Tribunal de Justiça, não, né? Juízes de direito criminal, ao Tribunal de Justiça Militar, direito criminal já é direito penal, já é outra área. Os militares têm aí um Tribunal de Justiça específico para julgar eles, os crimes militares. Ao Tribunal de Justiça Militar, e aí, pessoal? Vamos ver aí, decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais e graduação dos praças. Ó, isso aqui está citado de forma correta, né? Oficiais perdem posto e patente e praças perdem a graduação. E quem decide sobre isso é, sim, o Tribunal de Justiça Militar. Aqui, ó, aquilo que já lemos aqui no artigo 79b. Cabe à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado, cabendo ainda decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então, compete à Justiça Militar Estadual. Certo? E então ficou ao Tribunal de Justiça Militar. Tá ok. Agora, ao Ministério Público Militar não, Corregedoria da Polícia Militar não, Comandante-Geral da Polícia Militar também não. Ficou claro então? Então vamos para a próxima questão. Questãozinha aí de número 8 já, né? É correto afirmar sobre a Justiça Militar no Estado de São Paulo que A.
B, C, D e E, né? Vou deixar aqui, tentar deixar tudo na tela de uma vez só. Será que eu consigo? Ficar um pouco pequeno, né? Mas pausem aí e tentem resolver. Já resolveram? Então vamos ler uma alternativa por alternativa. Compete a ela processar e julgar os militares do Estado nos crimes sujeitos ao tribunal do júri quando a vítima for civil. Então, esta alternativa está correta ou incorreta? Então, a alternativa A está incorreta, porque, conforme podemos ver aqui, ó, no artigo 79b, ó, aqui ela está falando que compete à justiça militar, né? Vamos traduzir ela por justiça militar. Compete à justiça militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes sujeitos ao tribunal do júri quando a vítima for civil. Então, vamos ver aí, ó. Então, o agente é um militar, vamos simplificar. O agente é um militar e a vítima é um civil. Então, a quem compete crimes sujeitos ao tribunal do júri? Compete à justiça militar? Que confusão é essa, né? É o que está aqui no artigo 79b. Compete à justiça militar estadual processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Só que ele diz o seguinte: ressalvada, certo, a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ainda decidir sobre e assim por diante, né? Então, a competência do júri quando a vítima for civil. Então, quando a vítima for civil, cabe ao tribunal do júri fazer esse julgamento e não ao tribunal aqui, como está dizendo, ó, e não à justiça militar, certo? Então, vamos aí para a alternativa B. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar colegiadamente os crimes militares cometidos contra civis. Crimes militares. Então, está incorreta novamente. E por que está incorreta? Pelo mesmo motivo que acabamos de falar. Então, se for um crime militar cometido contra civil, compete aí ao tribunal do júri, certo? Então vamos para a alternativa C. Será constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e em segundo grau pelo Tribunal de Justiça Militar. Se as primeiras alternativas A e a B foram mais difíceis, né? Já esta alternativa C aqui, ela se refere ao início aí da nossa sessão sobre o tribunal, né? Sobre a justiça militar. Então, esta aqui finalmente está correta. Encontramos, então, a nossa resposta, que é o que está aqui logo no artigo 79A. A Justiça Militar do Estado será constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, esses dois. E, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. É exatamente isso que está falando na alternativa C. Encontramos a resposta. Mas vamos ver, então, por que a alternativa D e a alternativa E estão erradas. O Tribunal de Justiça Militar do Estado compor-se-á de 11 ministros? Não, já lemos aqui que ele será composto de 7, e aqui ele fala ministros. Não, juízes, né? 11 juízes, não seria mais um erro. Mas aqui já vimos aqui que ele será composto de 7. De 7 juízes. Onde que está mesmo? Aqui, ó, onde fala dos 4 militares coronéis da ativa, mais os 3 civis. Então, 7 juízes compõem o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Certo? Então, por isso está errado. Não é 11, é 7. Agora, a alternativa é:
Os serviços de correção permanente sobre as atividades do presídio militar serão realizados diretamente pelo Tribunal Militar. Correção permanente sobre as atividades do presídio militar. De quem é essa competência? Já vimos também, ó, outra questão aí falando sobre correção, né? Presídio militar. Então, ó, o serviço de correção permanente sobre as atividades de polícia militar e do presídio militar serão realizados pelo juiz de direito do juízo militar designado pelo tribunal. Então, é alguém designado pelo tribunal, mas quem faz isso é um juiz de direito do juízo militar e não diretamente pelo tribunal militar. Se ele falasse até indiretamente pelo tribunal militar, ok, né? Porque o tribunal é que designa um juiz de direito do juízo militar para fazer isso. Então, indiretamente, quem executa serviços de correção é o tribunal militar. Só que diretamente, quem executa os serviços de correção das atividades do presídio militar são esses juízes de direito do juízo militar. Esses não, um juiz, né, designado pelo tribunal, certo? Então, com isso, vencemos mais uma questão, né? E vamos para a questão 9, que é já a penúltima. Da VUNESP, do soldado da PM do Estado de São Paulo, segunda classe, Poder Judiciário. De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, o serviço de correção permanente... tá sem música de fundo. Sobre as atividades da Polícia Militar, da Polícia Judiciária Militar e do Presídio Militar serão realizados pelo... Então, aqui, ó, é o que acabamos de ler. Veja como que essas questões se repetem, né, um pouco. Mas vamos deixar tempo para vocês resolverem. Acabamos de ver isso aí, então, né, pessoal? Acabamos de ver. Se você já encontrou a resposta, é exatamente aquilo que estávamos falando aqui do parágrafo 3º do inciso 2º. Vamos ver o artigo 81. Os serviços de correção permanente sobre as atividades da Polícia Judiciária Militar e do Presídio Militar serão realizados pelo juiz de direito do juízo militar designado pelo tribunal. Ou seja, os serviços de correção são exercidos indiretamente pelo tribunal, mas diretamente por esse juiz de direito do juízo militar. Então, temos que é a alternativa E de elefante. Então, chegamos já na 10ª questão, é a 5ª aqui do Poder Judiciário, certo? Mais especificamente da seção sobre o Tribunal de Justiça Militar. Vamos então para a questão. Considerando-se a Constituição do Estado de São Paulo em relação à Justiça Militar do Estado, assinale a alternativa correta. Então, qual delas seria correta? São todas alternativas grandes, né? Será que vocês conseguem ler aí? Vou dar um tempo para a resolução, só a batidinha aqui não vai dar tempo, mas vocês pausem para resolverem. Para resolver, né? Vamos analisar então a primeira alternativa. A Justiça Militar do Estado compete os crimes comuns cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo aos conselhos de disciplina e ou de justificação, sob a tutela jurisdicional do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Isso está correto ou incorreto? Em primeiro lugar, antes de analisar alternativa por alternativa, o mais fácil é que vocês tenham assistido os vídeos correspondentes, ouvido bastante, repetido, de forma que quando você olha para a alternativa, tem alternativa que vai soar estranho, ou seja, certamente isso é um indício de que a alternativa está errada. Por que soa estranho? Às vezes a gente não sabe explicar por que está estranho, mas
o nosso subconsciente capta que tem alguma coisa errada nisso, porque nós temos uma experiência, nós repetimos, nós ouvimos, nós trabalhamos com aqueles artigos, certo? Às vezes não é possível conseguir explicar detalhe por detalhe, mas o fato de você ter repetido e ter revisado faz com que você consiga, mesmo sem saber argumentar o porquê, detectar que um determinado trecho está incorreto e outro está correto. Porque se você ler todas as alternativas aqui, por similaridade, inclusive já passamos até por ela, nós podemos perceber que é a alternativa E que está errada, mas já vamos percorrer cada uma delas, certo? A Justiça Militar do Estado compete julgar e processar os crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Então, a alternativa é aqui porque é exatamente o que está escrito aqui no Tribunal do Júri quando a vítima for civil. Só um momento aqui, que agora me fugiu. Pronto, encontrado, é exatamente o que está aqui no 79B. Desde o início até aqui esta vírgula. Ainda falta essa parte de perda, né? Decidir sobre perdas. Certo? Mas vamos então lá fazer a análise artigo por artigo. Isso vai ser um pouco mais avançado, então, certo? Talvez não caia. Deixa eu ver para quem que é. Tecnólogo de administração. Não é para policial militar. Dependendo do cargo, será que é de ensino superior? Dependendo do cargo, eles pegam um pouco mais pesado, certo? Vamos ver porque a alternativa A está errada. A Justiça Militar do Estado compete os crimes comuns cometidos contra civis e ações militares contra atos disciplinares militares. Isso é o que está escrito aqui, ó. Até aqui essa vírgula, né? Agora vamos ver aqui o que é que aconteceu aqui. Cabendo aos conselhos de disciplina e ou de justificação sob a tutela jurisdicional do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Conselhos de disciplina. Não, né, pessoal? Nem vimos aqui esta figura aí dos conselhos de disciplina, né? O que vimos foi conselhos de justiça. Então, vamos para a próxima. Alternativa B. Os serviços de correição permanente sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar serão realizados pelo comandante de policiamento de área responsável pela circunscrição de atuação do plantão de Polícia Judiciária Militar. Começou bem e depois começou a inventar coisas aí, né? Realmente o início fala, compete ao tribunal exercer correção geral sobre as atividades da Polícia Judiciária Militar. Mas, para por aí, né? Não tem essa parte aqui não, ó, de Polícia Judiciária Militar. Serão realizadas pelo comandante e tal, isso não. Agora vamos para C. A Justiça Militar do Estado de São Paulo será constituída em primeiro grau pelos conselhos permanentes de disciplina ou de justificação, nada disso, né? Em primeiro grau, aqui ó, logo no início, artigo 79, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. Em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. Só isso, certo? Nada, juiz de direito, primeiro grau, Tribunal de Justiça Militar, apenas, que vem no segundo grau. Então, por isso, a C está errada também. Vamos para a D. A Justiça Militar do Estado compete julgar e processar as infrações penais comuns e os crimes de responsabilidade do comandante-geral da Polícia Militar. Sobre o comandante-geral da Polícia Militar, o que é que está trazendo aí
para a gente, ó. Comandante-Geral da Polícia Militar. Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originariamente este camarada aqui, este cargo, né? Esta autoridade, Comandante-Geral da Polícia Militar, nos crimes militares definidos em lei. Crimes militares definidos em lei. Certo, crimes militares e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Aí já vem outra parte, ó, atos disciplinares contra, ó, emenda com o que está escrito no 79B, e ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvadas a competência do júri quando a vítima for civil. E assim repete a mesma parte que já estamos acostumados, não é mesmo? Então, com isso, terminamos aqui e eu esqueci de dizer para vocês, colaborem com o canal, assim como estamos trabalhando, colaborando com vocês. Está com poucas visualizações a parte ainda da Constituição do Estado, visto que também já é um tema muito abordado talvez, mas se você deixar o seu like, se está sendo útil para você, deixa o seu like para que possa ser melhor distribuído este vídeo. E com isso podemos também trazer muito mais conteúdos para vocês, certo? De todo modo, desejo que vocês tenham uma excelente preparação, que vão muito bem, consigam a aprovação. Então, bons estudos para vocês, um grande abraço e até a próxima!